Associação Nacional dos Defensores Públicos e a Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina agradecem a presença de todos e todas os congressistas e as congressistas. Para recepcionar as autoridades dessa cerimônia de encerramento, temos a honra de convidar os anfitriões do 13º Congresso Nacional. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, doutor Antônio Mafezoli. Igualmente convidamos o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, doutor Edson Schmidt. Também convidamos para compor a mesa o doutor Maurício Stegmann Dieter, que será o palestrante desta noite. Igualmente convidamos a doutora Thaísa Oliveira, defensora pública do Estado do Paraná e vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Por favor, estejam à vontade, queiram sentar, por favor. O 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos agradece os apoiadores que contribuíram de forma especial para a realização deste evento. Destacamos o importante apoio das seguintes empresas e instituições: Itaipu Binacional, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Direito Constitucional, Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Nós vamos convidar, neste momento, o Dr. Maurício Dieter para proferir a palestra de encerramento do 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos. Dr. Maurício é professor, doutor em Criminologia e Direito Penal da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. É autor do livro A Política Criminal Atuarial, a Criminologia do Fim da História. Dr. Maurício é advogado criminalista em São Paulo e em Curitiba. Com a palavra, doutor Maurício. Pois não. Quebrar o protocolo só um pouquinho, pedir para o professor Maurício, para fazer uma coisa que a gente sempre faz mais ao final, mas para aproveitar a presença de todos vocês aqui. Primeiro, boa tarde, não falei isso. Para pedir para vocês preencherem e devolverem para a gente a ficha de avaliação que está nas sacolas. Elas são muito importantes para a gente avaliar os problemas, as coisas que deram certo para os próximos eventos. Aproveito para agradecer desde já algumas críticas que foram feitas, algumas a gente conseguiu, nos ajudar a verificar algumas coisas que não estavam dando certo, algumas a gente conseguiu mitigar, outras não, e aí tentar usar essa experiência para os próximos eventos, nos desculpar por esses equívocos, esses incômodos, e aproveitar também para agradecer a equipe de funcionárias que trabalharam com a gente, as recepcionistas, seguranças, eles estão lá atrás, eu pedi que entrassem, a Laura e o Roberto, que os coordenaram, a dedicação e atenção deles foi muito importante e especial para a gente, apesar de todas as nossas confusões e inabilidades. E agradecer especialmente, eu fiz isso na abertura, mas agora fica mais necessário ainda, a equipe da ANADEP, a Virgínia, a Ana, a Karine e a Stephanie. Essas mulheres estão trabalhando em média 20 horas por dia, né? Então, como disse no começo, isso não aconteceria se não fossem
elas e alguns outros poucos defensores e defensoras públicas. Então, em público, aproveitando e atravessando a palestra de encerramento, queria fazer esse agradecimento em público. Muito obrigado. E agora passo a palavra para o professor. Pois, boa tarde. Olha só, eu havia escrito, considerando a ocasião e a dimensão do que é o encontro, e aí eu me arrependi de ter escrito, porque com os defensores públicos eu prefiro falar de maneira mais franca e menos formal. Eu me sinto absolutamente honrado por ter recebido o convite de vocês. Acho que é a única carreira no sistema de justiça criminal que pode dignificar o processo de criminalização, e desde o instante em que eu cheguei, eu me senti absolutamente, enfim, parte da Defensoria Pública, que é, enfim, a carreira no qual meus alunos se sentem absolutamente entusiasmados, né? Eu quero agradecer ao convite feito pela ANADEP, na figura do presidente, o Dr. Antônio, que, enfim, fez com tanta cortesia, e quando a Defensoria me convida, eu não sei recusar. Duas coisas que eu não sei recusar, né? Centro acadêmico e Defensoria Pública, né? Esses a gente vai em qualquer sentido. Então, muito obrigado. Cumprimentando também o Dr. Edson, enfim, por mediar o encontro, né? E a responsabilidade de receber algo na própria casa, né? No estado de Santa Catarina. Eu hoje gostaria de fazer algumas observações sobre preocupações que eu tenho no campo criminológico crítico, que certamente é um campo no qual todos os defensores públicos, né, muitos amigos que estão aqui presentes, têm a mesma preocupação, né? E a proposta que eu trouxe, e eu vou direto a ela, porque são muitas preocupações, e eu sei que conforme eu for me angustiando na exposição, isso vai ficar cada vez mais explícito. Eu acho que nós vamos ter que pensar ideias muito sérias, né, sobre o que nós temos feito na universidade e a projeção da academia na prática da Defensoria Pública. E acho que o diagnóstico não é bom, mas eu venho de uma tradição na qual o pessimismo de análise se transforma em otimismo de ação. Acho que é preciso melhorar muito a prática da Defensoria Pública, e acho que a Universidade Brasileira não tem sido suficiente, né, não tem atendido a esse chamado, e que nós temos que estabelecer laços melhores entre universidade e Defensoria Pública, porque o desafio que nós enfrentamos, do ponto de vista da resistência democrática possível, enfim, a brutalidade, a violência dos processos de criminalização, exige tanto melhor qualificação, quanto melhor estratégia de ação. Então, vamos lá. O título da exposição, ou a provocação que ela encerra, pergunta se o direito penal esgotou sua capacidade crítica sem mesmo realizá-la no Brasil. O que eu estou dizendo é mais ou menos o seguinte: é possível confiar no direito penal como um instrumento capaz de conter a verticalidade da violência estatal? Acho que a resposta é negativa. Não é possível, porque eu tenho feito esse desafio de maneira recorrente nos diferentes espaços que eu, enfim, tenho o prazer e a honra de ocupar. Claro que nesse auditório, né, enfim, universal, no sentido também neopentecostal, eu não vou fazer essa provocação, porque vai que aparece alguém que pode me responder positivamente, mas assumindo que a resposta é negativa, me digam vocês, defensores públicos do Brasil, quais são os elementos desenvolvidos pela técnica jurídico-penal nos últimos 35 anos que tenham sido sistematicamente incorporados pela prática forense para conter a violência do Estado? Ou que é a mesma pergunta: qual conceito ou categoria desenvolvida pela mais rigorosa técnica dogmática penal, digamos, de Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Juan Bustos Ramírez, Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, Klaus Roxin, sei lá, Gunther Strattenwert, Jeschek, Maurer, qual categoria apresentada pelo direito penal nos últimos 35 anos tem sido sistematicamente incorporada pela prática forense para contenção da violência estatal? Vejamos alguns exemplos.
conceito de culpabilidade por vulnerabilidade, que é provavelmente a maior contribuição intelectual do professor Eugênio Raul Zaffaroni para a teoria do direito penal, que finalmente cria um fundamento material para a censura. Vejam como isso é importante. O Zaffaroni conseguiu, através de um critério de política criminal, estabelecer um referente material da culpabilidade que não depende da metafísica do livre-arbítrio. O limite que a dogmática penal alemã tinha alcançado era o da dirigibilidade normativa. E o que é o conceito de dirigibilidade normativa para Roxin? É a possibilidade real de demonstrar a existência de opções. Vejam, Roxin tem a sacada de destituir a liberdade do centro da imputação para colocar a demonstração concreta de opções empíricas de escolha como aquilo que autoriza uma censura penal. Ou, em outras palavras, Roxin exige que o Estado demonstre que o sujeito tinha escolhas. Logo, a censura penal não é porque ele fez a escolha errada, é porque ele fez a escolha errada quando havia uma opção ao seu alcance de maneira igual para ele agir conforme a norma. Mas isso é o limite da dogmática alemã. O Roxin não consegue ultrapassar isso porque ainda tem um elemento de autodireção da vontade pressuposto nessa proposta de conceito de culpabilidade. O que o Zaffaroni faz é extraordinário. O Zaffaroni diz, olha, na verdade, o único dado empírico concreto que eu tenho do sistema de justiça criminal é que ele é seletivo. E que a seletividade do sistema não é um erro do sistema. Bom, isso todo mundo aqui sabe. Não é que o sistema é seletivo por um mau uso do direito penal, porque não tem bom uso do direito penal. Agora vamos lá, não que o direito penal não tenha um uso que possa se fundamentar em termos democráticos, eu acredito que existe. Mas o bom uso do direito penal não vem, o mau uso do direito penal não é um erro de sistema, é essencial. E se é essencial ao sistema penal sua seletividade, então o referente concreto do sistema tem que ser aquilo que lhe é essencial e não o que lhe é atribuído. Portanto, eu posso utilizar critérios de compensação de direção da seletividade político-criminal para diminuir o juízo de censura contra as pessoas que são portadoras de vulnerabilidades específicas que determinam a criminalização secundária. Gênio, né? Genial. O Roxin não conseguiu fazer isso, o Zaffaroni fez. Trouxe um fundamento material para a culpabilidade. Eu posso demonstrar para uma pessoa o juízo de censura a partir de posições de vulnerabilidade diante da seletividade da norma incriminadora e da sua expressão concreta por meio da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Isso, vejam, Zaffaroni deixa claro, não justifica um exacerbamento de pena para o colarinho branco, mas autoriza uma diminuição, obriga uma diminuição da censura para as pessoas portadoras das determinações sociais negativas que determinam a criminalização. E eu disse tudo isso para perguntar para vocês em qual comarca exatamente, em qual vara o juiz está decidindo de acordo com o conceito material de culpabilidade do Zaffaroni. Eu fiz uma pesquisa com quase 5.000 sentenças no país e eu digo a vocês que os juízes nem sabem qual é o fundamento da censura. O que eles assim, é de arrepiar, porque os juízes brasileiros decidem fundamentalmente utilizando um modelo neocantiano de censura, fazendo com que repercuta sobre a culpabilidade a intensidade do dolo, ou da culpa, né, da imprudência. Escute, esse modelo é de 1930. Quer dizer, é tão vulgar, é tão baixo o nível teórico do judiciário, que ficar defendendo o direito penal de uma matriz crítica, hoje me parece enganar os alunos. Porque, claro, eu tenho um compromisso de formá-los com o nível teórico mais elevado que eu conheço. Mas isso vai provocar imediatamente, no primeiro dia da prática, seja no estágio, na advocacia, ou entrando numa carreira pública, de perceber essa distância abissal que existe entre a chamada teoria e prática. Então, o baixo nível teórico da prática forense, e eu mencionei apenas um, certo? Poderia mencionar dezenas de outros. O conceito de imputação do tipo objetivo como complemento à causalidade pela criação do risco e realização do risco no resultado. A teoria do domínio do fato, que nem o STF sabe o que é. Quer dizer, todas as teorias, não é só que não sabe, né? Fingiu que sabe e usou errado. Quer dizer, se o Supremo, enfim, não vou falar do Supremo, porque eu prometi que não ia falar do Supremo. Não dá, né, falar do Supremo. Não é possível, não é possível. Mas ele também está aqui, né? O baixo nível teórico da prática forense. O baixo nível teórico. E vocês têm que utilizar o direito penal para trabalhar nesse horizonte medíocre forense, em que as petições, as respostas são modelos copiados, reproduzidos, né? Às vezes é tão cristalino isso que você poderia trocar essas manifestações por um carimbo assinado. Então,
o direito penal tem capacidade crítica para segurar a violência estatal? Vocês colocariam a vida dos seus patrocinados, eu colocaria a vida dos meus clientes nas mãos da técnica do direito penal? Escute, nós já perdemos aqui. Aqui só a resiliência acadêmica me obriga a produzir e reproduzir, desenvolver um discurso teórico crítico, mas eu acho que apostar no direito penal não vai dar certo. O segundo ponto que faz pensar que o direito penal tem que ser repensado como prática de resistência, e aí a ideia de formação de uma contracultura de resistência democrática no sistema de justiça criminal, é que o processo de constitucionalização do direito penal fracassou. Se nós pegarmos toda a massa teórica crítica, produzida, por exemplo, pelo movimento alternativo nos anos 90, liderados pelo Hamilton, enfim, né, pelo Rui, por todas as pessoas que se preocuparam, vejam que as conquistas no direito civil mais ou menos se sedimentaram. Mas no direito penal o avanço foi mínimo. E na virada, né, do final dos anos 90 para os anos 2000, o que nós tivemos foi um retrocesso, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores, que produziu um encarceramento em massa, apesar do nosso prognóstico. Isso é uma coisa notável que nós temos que dizer, né? O encarceramento em massa, quando eu saí da faculdade, havia sido diagnosticado como um projeto neoliberal. Não foi isso que aconteceu no Brasil. Quem encarcerou em massa foi o Partido dos Trabalhadores e o neodesenvolvimentismo. Então, Luc Vacan não serve como diagnóstico crítico, pelo menos para a política criminal brasileira. Imagine a minha empolgação quando saí da faculdade, dizendo, né, é claro, o neoliberalismo produz encarceramento em massa. Escute, quem produziu a maior quantidade de mortes, de prisões e de leis penais da história do país foi o PT. Então, como é que pode, né? Outra coisa, ontem eu me dei conta, porque estava com o Orlando Zacconi, né? E ele me mostrou um livro chamado 5.000 Dias, que é uma espécie de diagnóstico, né, dos 5.000 dias do governo do Partido dos Trabalhadores. Não tem um artigo sobre segurança pública. Segurança pública foi um desastre. Escute, se eu falo de genocídio da população negra, quem você acha que patrocinou isso? E isso é horrível, isso me causa um constrangimento enorme. Porque a ideia da alternativa à esquerda, no campo da repressão a manifestações, especialmente no ambiente urbano, de organização de movimentos sociais, quem aprovou a lei antiterrorismo, né? Quer dizer, quem conseguiu comandar o maior processo de criminalização secundária da história. Hoje, o Brasil prende mais, mata mais e tortura mais do que a ditadura. E quem financiou isso? Escutem, vejam o crescimento da população prisional a partir do governo. Quem mudou a lei de drogas, que catalisou o encarceramento em massa? Vejam como a defensoria se inscreve, ao mesmo tempo em que a defensoria, digamos, se consolida e desenvolve por causa desse tipo de política, paralelamente a isso, no campo da economia política, o neodesenvolvimentismo não conseguiu, nem do ponto de vista, digamos, micro, nem macro, evitar a destruição sistemática das pessoas que o Zaffaroni tinha identificadas como vulneráveis. Então, no ponto de vista teórico, é assustador isso, porque a ditadura brasileira produziu um emburrecimento muito grande da classe dos professores. Vejam o que foi a sociologia brasileira nos anos 70 e 80. A decadência intelectual dos anos 70 e 80. Decadência intelectual. Vejam quem são os professores e autores de direito penal que se criaram nos anos 70 e 80. Claro, porque os melhores talentos do Brasil ou se silenciaram pelo medo, pelo autoexílio, ou foram perseguidos. Então, nós deixamos de produzir uma geração de professores que hoje dão uma espécie de salto, né? Enfim, lá em casa, uma brincadeira recorrente da minha esposa é que meus amigos todos têm mais de 70 anos, porque existe um salto geracional na produção de professores nas principais universidades brasileiras que foi ocupada por uma teoria rasa, medíocre, de segunda categoria, uma manualística pedestre, que discute, por exemplo, que não conhecia a distinção do erro de proibição, que confundia culpabilidade com pressuposto de pena. Quer dizer, um nível absolutamente, enfim, primário, e que produziu as pessoas que hoje ocupam cargos à frente das agências de controle social. Então, fracassou o movimento de resistência que tentou segurar nos anos 90 ou promover a constitucionalização do direito penal. Não houve adequação constitucional. Depois, né, em relação à teoria geral do processo, né, que, do meu ponto de vista, é o maior retrocesso intelectual no processo penal, assim,
Eu tenho um problema, né? Eu sou professor da USP, mas não é culpa minha. Eu passei no concurso meio sem querer, né? Foi um curso que eu fiz e tive a sorte de entrar. Não estava nos meus planos. E eu entrei lá e me dei conta de que a USP fez muito mal para o processo penal brasileiro, né? A culpa é das arcadas. Porque ela inventou, eu sei de onde, da matriz que ela inventou isso, né? Da matriz autoritária que ela tirou isso. Mas ela inventou essa teoria geral do processo. A teoria geral do processo é um horror. Porque, de partida, o processo penal não tem lide para ter um objeto comum de desenvolvimento. Segundo, que ela trouxe ao processo penal a ideia de instrumentalidade, de que o processo penal é instrumento para um fim. Mas escutem, se o processo é instrumento, a prisão vira cautelar, porque a cautela é o instrumento do fim. E se a finalidade, por exemplo, é a busca da verdade, a primeira opção antiética é você relativizar os meios para alcançar os fins. A teoria geral do processo produziu o pior livro de nulidades que existe no país, cuja existência concreta determina a prisão de centenas de milhares de pessoas no Brasil, porque diz que tem que ter prejuízo para ter nulidade, o que é uma ideia estúpida, vergonhosa, e o que nos obriga na petição a colocar do prejuízo, né? Mas o cara está sendo processado, como é que vai ter do prejuízo? Que prejuízo maior do que a possibilidade de ser preso? Então, a teoria geral do processo destruiu o processo penal brasileiro. A cientificidade do processo penal brasileiro passou pelo mesmo problema que o direito penal. Eu diria a vocês hoje, de verdade, que se vocês quiserem aprender como é que o processo penal pode ser um instrumento de resistência democrática, o primeiro exemplo seria o Chile. Vejam o que o Chile fez em 2 décadas. Transformou o processo penal brasileiro. Eu vou em muitos fóruns de processo penal na América Latina. O Brasil nem aparece no mapa da democratização do processo penal. Nós estamos tão atrasados que a gente não aparece na democratização do processo penal como constituição do processo acusatório. E ainda há quem repita que a gente tem um sistema misto. Essa falta de conhecimento na dogmática, na formação, na reprodução da prática forense e no processo penal, especialmente vinculado à terrível teoria geral do processo, que tem que ser defenestrada, e é um processo longo para a gente poder se livrar disso, vai depois passar na incorporação à crítica e superficial do campo criminológico, como mera crítica da diacronia histórica. Estou olhando para vocês e pensando, né, que depois tem a festa e tal, não quero deixá-los cabisbaixos, assim, mas é um pouco a brincadeira do Marildo Menegatti, né? Tem luz no fim do túnel? Tem, mas é o trem vindo, né? Não é exatamente bom. Agora eu vou fazer o meia-culpa, certo? Dos criminólogos críticos, né? Porque eu sou professor de criminologia, que tem que dar aula de direito penal por outras determinações, mas enfim. Escutem isso. Como é que vocês aprenderam criminologia? Se é que aprenderam, né? Se é que tiveram criminologia na faculdade. Criminologia entrou no Brasil como um discurso palatável, pasteurizado pela filosofia política. Eu sei porque eu já dei aula assim, aula do pensamento criminológico. Primeiro teve a etiologia individual, a etiologia social. Escute, isso está errado. Criminologia não é isso. Isso é a história a diacronia histórica da criminologia. Por isso que todo mundo sai da faculdade com essa coisa da criminologia crítica, mas não sabe operar com a criminologia crítica. É por isso que os defensores públicos não sabem exatamente como articular um conhecimento vivo, que é o conhecimento criminológico, para poder fazer defesas mais robustas. Eu acho que se ensina mal criminologia. A batalha que hoje a gente teve na USP, teve um resultado muito bom, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, é que criminologia agora, no Largo de São Francisco, são 2 anos de criminologia. E com 2 anos de criminologia, pelo menos dá para mostrar que criminologia crítica é, antes e acima de tudo, um método. Um método. A criminologia já entrou nessa coisa de ser contra o método. Isso é um vício estruturalista, eu penso. Eu acho que o importante é o método. Saber como estudar um crime, inclusive para a prevenção, para que isso constitua discurso emancipatório. Eu já ouvi criminólogos críticos dizer que não tem que ter polícia. Eu não acredito nisso. Eu sei que tem que ter polícia. E eu sei que tipo de polícia que eu quero. Como é que, por exemplo, um campo progressista de esquerda pode assumir o poder sem dizer como é que tem que ser uma penitenciária? O horizonte abolicionista permanece, mas eu não sou um abolicionista utópico, eu sou um abolicionista científico, ou pretendo me constituir assim. Nós temos que dizer como é que tem que ser a prisão, ou que prisão é possível no dia seguinte, né, de um governo, sei lá, socialista, ou então a gente vai sempre deixar para a direita definir como é que vai ser o padrão de segurança pública. A reprodução desse conhecimento vulgar é porque a criminologia crítica aparece só como um discurso, como uma expressão de teorias sucessivas. Por exemplo, para vocês verem a alienação que isso provoca, hoje, o maior financiamento público universitário para teorias criminológicas é todo para teorias etiológicas individuais.
Isso é, em busca ainda de criminosos natos ou de determinações de formação de vida que produzem comportamento violento. E as pessoas parecem achar que com Lombroso e um par de críticas, a etiologia individual ficou perdida na história. Se a criminologia crítica não volta a fazer microcriminologia do desvio, ela vai ser engolida pelo discurso neurocientífico e genético, cujos predicados e métodos não são ensinados na faculdade de Direito. Se eu não tenho atenção suficiente, por exemplo, com as teorias de médio alcance, eu nunca vou saber o grau concreto que pode ter transformações feitas por políticas públicas pontuais na redução de crimes. A criminologia crítica tem por base muito menos, por exemplo, a expressão sintética desse conhecimento pelo professor Alessandro Barata, e muito mais um texto do Jock Young, chamado Criminologia da Classe Operária, The Working Class Criminology, que vai dizer para nós que as mesmas pessoas que são criminalizadas são as que mais sofrem com o crime, e que essas pessoas precisam de segurança, e que pode apostar que se uma mulher estiver pedindo ajuda à noite porque está sofrendo violência, tem que ter polícia, e a polícia tem que aparecer na casa para interromper essa violência. E que não adianta você pensar formas alternativas de composição, porque isso só vai servir num estágio tal em que eu possa pegar os casos mais complexos e colocá-los em outro nível de debate que admita a possibilidade, escutem isso, que a criminologia diga isso, que é necessário, talvez, para alguns casos, alguma forma de privação de liberdade. Fora disso, que tipo de resposta nós vamos oferecer para quando a apropriação das armas ou da violência se concentra na mão do mercado? Acho que o risco aqui é que a criminologia crítica veio para o Brasil e virou uma espécie de liberalismo de esquerda, sabe? Uma coisa autonomista, individual, de emancipação individual. Eu acho isso um erro. Quanto mais for um discurso individual de resistência e emancipação, mais a gente perde na mão de quem sabe controlar as políticas para produção de ordem social a partir de uma demanda por ordem que não foi posta democraticamente, socialmente, mas de realizações egoísticas pulverizadas, atomistas, portanto. Nesse sentido, eu acho que a criminologia crítica tem que se refazer no Brasil. Nós temos que levar a criminologia a sério, usando um clichê. E formei uma disciplina na Universidade de São Paulo para tentar fazer isso. Chega de vulgarizar a criminologia. Os textos fundamentais nem são estudados, mas a caricatura deles em manuais mais ou menos elaborados. A minha pergunta é honesta a vocês. Quem de verdade estudou criminologia para colocar isso dentro da defensoria para concretamente evitar a prisão de alguém? Eu quero menos pessoas presas. Eu preciso estabelecer estratégias que tenham produção de conhecimento vinculada às consequências reais dos processos de criminalização e não à idealização abstrata de projetos político-criminais alternativos. Faz parte desse processo de desconfiança que eu tenho em relação ao direito penal a vulgarização dos cursos de direito e a falsificação do saber jurídico nos cursinhos. Eu acho que, de certa forma, a redução à caricatura do saber jurídico na massificação e na inversão dos seus postulados de legitimidade. Uma coisa que é ofensiva para a academia é perceber que hoje, quem diz qual teoria é certa é o tribunal. Mas como é que pode o Supremo, o STJ ou um tribunal qualquer dizer qual que teoria que vale se eles são incapazes, de poder desenvolver dogmática penal, porque eles estão envolvidos no praticismo rasteiro cotidiano da reprodução da ordem. Dito de outra maneira, você não torna o caixa da padaria ministro da economia. Não porque ele, bom, hoje talvez devesse, mas não propriamente porque ele não tem conhecimento sobre dinheiro. Ele sabe precisamente o conhecimento que ele tem da prática dele. Mas o teórico que tem que ter para poder definir questões, por exemplo, de emissão e circulação de moeda e controle inflacionário, não passam pela prática. O que a gente recebe, por exemplo, dos secretários de segurança pública? Pensemos caricaturas, como o secretário de segurança pública de São Paulo, que virou ministro há pouco tempo. O sujeito que dizia que a gente tinha que investir mais em equipamento bélico e menos em pesquisa, como se houvesse investimento em pesquisa para começo de conversa. Esse cara me diz que eu não sei o que eu falo porque ele lida com bandido. O policial diz que o professor de criminologia não sabe o que fala porque ele tem prática com isso. Mas escute, é essa dimensão prática que te reduz ao praticismo, porque você é incapaz de sair do empírico
e da expressão abstrata da explicação empírica para a pesquisa das determinações sociohistóricas concretas desse objeto, porque ele não tem método, porque ele não conhece o método científico da criminologia. E a gente reproduz o fato de que todo secretário de Segurança Pública é sempre o mesmo imbecil, né? É um sujeito que é ex-polícia, ex-promotor, enfim. Dá para falar isso aqui, né? Não sei se vocês estão espantados com isso também, mas eu não aguento mais isso, sabe? Porque vejam que notável isso. Eu também sou a favor da popularização do direito, da popularização da medicina, certo? Não tem como ter médico para todo mundo se a medicina for o curso de elite que é, óbvio. Claro que eu sou a favor da popularização. Eu acho que educação é um direito, que você quer estudar, você tem direito de estudar até o limite das suas capacidades, certo? Sem nenhum limite de idade ou de... Você tem, claro, toda a possibilidade de se realizar como ser humano. Eu não penso, tem que educar para o mercado. Não é isso. Você tem o direito de se educar, até o nível máximo que for possível. E se tiver aplicação para o mercado, bom. Se não, vale como direito. Mas não foi o que o direito fez, né? Eu fui fazer a conta desse troço. Em 98, né, a gente tinha mais ou menos 320 faculdades de direito. Hoje tem 1.285. Quase 3/5 delas são de um só grupo econômico. Esses caras dizem quanto ganha um professor no Brasil. E o que eles dizem é que um professor ganha R$16 hora aula. Se tiver, no máximo, mestrado, aumenta um pouco e doutorado um tanto mais. E esses caras dizem no programa pedagógico deles que ser professor de direito é uma atividade que complementa a renda e não uma atividade principal. A vulgarização do direito deve ter produzido já algum estrago na defensoria. E aqui eu vou dizer uma coisa que eu estou me arriscando, né? A defensoria pública tem que estar atenta para os concurseiros. Eu espero, de coração, que os concurseiros não entrem na defensoria pública. Eu quero que os defensores sejam defensores de verdade. Vocês sabem o que é o concurseiro, né? O concurseiro é o cara que quer pendurar no olerite todos os seus sonhos de consumo, né? Não é isso, né? Um defensor público tem que ter vocação para ser defensor, né? Eu me lembro de um concurso específico de defensor em que a pergunta era essa, né? Você gosta de pobre? Sim, porque se não gosta, o que você vai fazer em defensoria? Porque aqui a gente defende pobre, né? Daí o cara queria agradar e falar, não, gosto. O que você gosta exatamente do pobre? O cara tinha que dizer, não gosto da pobreza. A pobreza me parece inaceitável, né? Me parece violento, mas eu entendo a vocação que eu tenho. É que o problema e a virtude da defensoria é que ela está se opondo tanto ao judiciário quanto ao Ministério Público, mas ele já tem uma formação ideológica lá muito bem sedimentada. Tem que ter uma espécie de definição, não de patrulha ideológica, certo? Mas vocês não podem deixar um punitivista escorregadio entrar nas fileiras da defensoria. É preciso criar... Eu já ouvi coisas de defensores públicos que eu diria, olha, eu queria ser a corregedoria para te expulsar, porque não é possível, né? O cara tem o sentimento como tem, né? Né? Porque eles fazem isso no tribunal, e eles fazem isso no Ministério Público com os promotores e os juízes que são de resistência, né? A Defensoria Pública tem que estar atenta a isso, porque a ideologia punitiva ela nos coloniza, né? E eu não sei se vocês estariam tão entusiasmados se eu dissesse aonde ela passa, porque questões identitárias também fazem fluir esse tipo de revanche que pode catalisar processos de reprovação. Outra coisa que produziu a degeneração intelectual do direito penal e me faz duvidar do direito penal como resistência é a falta de conselho editorial nas revistas e enfim, nas editoras brasileiras. Para quem tem mais idade, assim, ainda não é o meu caso, mas eu me inscrevo nessa tradição, eu me lembro que ele dizia, não, a editora do fulano tem um conselho editorial assim, havia uma identidade, né? Hoje, as duas principais editoras jurídicas, que não têm compromisso nenhum, né, elas são absolutamente já parte de conglomerados muito maiores, vejam que se publica. É notável. Tem eu não vou mencionar qual é o livro, mas um colega recém me indicou e eu fui ver, um livro de criminologia que está na 4ª edição, publicado por uma dessas editoras que mas, olha, o que está escrito naquele livro é inominável, porque ele é em coautoria, porque ninguém conseguiu escrever sozinho aquilo. Ele é tão ruim. E aí a gente foi ver onde ele está. Ele está em quase todos os currículos de 3 grandes mantenedoras privadas. Quer dizer, não tem conselho editorial? Nós não temos responsabilidade sobre o que a gente publica? A CAPES ajudou com isso a produzir mais decadência, né, teórica.
Porque o que ela exige hoje dos professores é que a gente fique produzindo esses papers inúteis que ninguém lê. Objetivamente, na universidade, uma das brigas grandes que eu tenho, e aí a professora Anelisa Bechara tem me acompanhado nisso, é aumentar o número de reprovações. Nós estamos reprovando muito mais. E nós começamos a fazer uma coisa que no começo foi visto com certa resistência, mas que agora ganha volume. Nós estamos reprovando na pós-graduação. Porque ninguém reprovava na pós-graduação, né? Todas as pessoas passavam com 10 e recomendação. Não está mais acontecendo isso. O curso de Direito é muito fácil. E nesse contexto em que ele foi massificado, ele é mais fácil ainda. Eu sei que no discurso de formatura todo mundo fala, né? Foi muito difícil. Não foi. Né? Eu sei, eu tenho colegas que são prova disso, né? O cara foi passado, né? Não é comum reprovar. Lá no Largo de São Francisco, pensem, os meus alunos, e se tem algum egresso aqui pode provar isso, a maior parte deles é formado no leite e no mel, assim, sabe? Aqueles colégios com nome de santo, nível teórico extraordinário, a nata da burguesia paulistana, a maioria. Tem outras biografias lá de excelência, mas a maioria é essa. E os caras acham ruim ter que ler 200 páginas por semana. Você faz direito. Não, o cara, mas eu tenho outra... Isso que eu vá para o inferno, né? O que você está fazendo aqui na faculdade? Mas a questão é essa. Olha o que você vai enfrentar quando sair daqui. Agora pense isso em contraste com as pessoas que produzem vitimização e que vocês conhecem. Pensem no policial brasileiro. Pensem na Polícia Militar do Paraná, por exemplo, que tem 6 meses de aula e sai armada para proteger a população. E o estudante de Direito, que estuda 5 anos no mínimo, fica com medo do mercado de trabalho na véspera da formatura. Que tipo de jurista nós formamos? Acho que os professores brasileiros fracassaram em boa medida porque eles baixaram o nível de excelência da universidade. E isso vem com a questão da massificação e da não popularização. Popularizar o conhecimento não é vulgarizá-lo. E o fato é que o curso de Direito foi vulgarizado pela política ampla, né? Agora, na qual o Estado brasileiro subsidia entidades privadas para oferecer ensino de 3ª categoria, 4ª, 5ª. Segundo ponto seguinte, né? Enfim, isso são ideias, certo? Eu espero que não aqui nessa tribuna, mas que a gente possa pensar sobre isso. A distribuição de títulos de pós-graduação. Os promotores ostentam títulos de doutor e mestre em trabalhos mal feitos. Meus colegas, alguns professores, aceitam assessor de ministro, promotor, porque dá trânsito, sabe? Aceitam trabalhos de 2ª linha e dão a eles legitimidade acadêmica. Sabe qual que é o passo seguinte? Em breve, a escola do Ministério Público e a escola da magistratura não vai mais precisar da universidade. Eles vão oferecer os próprios doutorados e mestrados. E aí? Nem mesmo a capacidade crítica de condicionar as pessoas nesses cursos nós teremos. Eu diria que hoje a estatura da universidade pública no Brasil só segura a pós-graduação, mas nós deixamos isso escapar do controle. A Defensoria Pública não tem o mesmo acesso à universidade. É preciso que os defensores públicos comecem a batalhar mestrados e doutorados. Vocês precisam fazer isso porque os rivais de vocês, e aqui não há exagero na palavra rivalidade, não somos inimigos, certo? Mas claramente, na distribuição do processo de criminalização, Ministério Público e Judiciário são rivais. Chamamos de excelência, mas não nos enganemos, né? Eles objetivamente querem outra coisa da ordem social. E eu tenho exemplos extraordinários. Lá em São Paulo, sabe, Gustavo Junqueira, Bruno Chimizo, Patrick Cassicedo, colegas, né, amigos, irmãos que eu tenho ao lado da Universidade de São Paulo, que dão um sentido para isso. Eu gostaria de encorajá-los. Eu não posso abrir tantas portas assim, porque eu acabei de ingressar na Universidade de São Paulo, mas eu gostaria de convidá-los a irem à Universidade de São Paulo. Acho que os defensores não têm ainda a formação que precisam. Gostaria de convidá-los, de incentivá-los a fazer mestrado e doutorado, a começar a dar aula e escrever livros texto. É preciso fazer isso porque nós perdemos nessa disputa, enfim, a capacidade de resistência. Como prognóstico, né? Como reação a isso. Tem uma parte, eu não sei se vocês têm muito interesse nisso, mas tem uma parte que me preocupa, talvez eu me arrependa de dizer isso, mas tem uma parte que me preocupa aqui, em termos de articulação de criminologia com luta político-criminal. Hoje, e essa posição não me traz nem prestígio, nem muitas amizades. Eu entendo que as políticas identitárias
estão viabilizando a ascensão de uma nova direita. Se vocês sentem que no mundo o movimento político conservador é emergente, eu gostaria de dizer que eu acho, mas é uma opinião, que a culpa também é nossa. O discurso identitário tem produzido sectarismo. O discurso identitário tem uma potência que precisa ser explorada, que é a voz dos invisíveis, que é a escuta dos que não são ouvidos, e tudo isso vai muito bem numa ética de alteridade. Mas o padrão de cientificidade e busca da objetividade é a renúncia desse lugar e não a sua afirmação. Eu acho que a criminologia crítica tem que voltar a ser uma criminologia radical e realista. E acho que o status de cientificidade para construir esse conhecimento não passa pela afirmação de posições pessoais e condições pessoais de existência individual. Objetivamente, as expressões políticas da luta identitária têm produzido fragmentação nos campos progressistas, têm nos dividido. O eixo não é o da opressão, é da exploração. E se a gente não conseguir capitalizar isso, nós vamos criar cada vez mais novas identidades e lutas que são a realização daquela ideologia do fim da história. Nós vamos ser os cães que ladram enquanto a caravana do Fukuyama vai em direção ao capitalismo liberal e à democracia formal representativa. O que eu gostaria de propor então para encerrar essa exposição? Primeiro, a elevação do padrão técnico-teórico da defensoria. Nós concordamos aqui, pelo menos eu vi o assentimento silencioso de vocês, de que o nível teórico da prática é muito pobre, certo? É muito trabalho, o desafio é muito grande, eu entendo. Mas a defensoria pública precisa elevar o nível do trabalho. Se o tribunal, por exemplo, de São Paulo, tem um baixo nível teórico que tem, é porque a maior parte das petições dos advogados é mal feita. Isso também tem que dizer respeito a vocês. Nós só vamos conseguir melhorar a jurisprudência se a gente conseguir elevar o nosso padrão técnico no cotidiano. Como é que está a formação teórica de vocês? Quem vocês usam nas petições? Ou vocês nem usam? Como é que vocês citam jurisprudência? Ou aquela coisa que ninguém lê, né? Com recuo, com letra maiúscula. Vejam, quantos vícios vocês não incorporaram dessa prática forense que impedem a defesa concreta das pessoas que vocês patrocinam. Nessa pesquisa que eu mencionei, que eu fiz, enfim, com 5.000 sentenças, a frase que mais aparece numa absolvição é: esse é um caso diferente. A missão de vocês é fazer cada caso um caso diferente. Se vocês não conseguem lutar por essa locução, a pesquisa empírica que eu conduzi diz, vocês não vão conseguir uma absolvição, porque a regra é a condenação. Esse é um caso diferente. Agora, para produzir diferença no caso, vocês vão ter que lutar muito mais e, às vezes, tentar ultrapassar aquilo que é disponível como produção probatória. Então, pensar em formas alternativas de produzir prova. Pedir ajuda da universidade para isso. Eu tenho uma massa de estudantes que perdem um tempo enorme fazendo coisas inúteis. E tem o maior crime contra a humanidade em curso no país, é o sistema carcerário. Quem é responsável por ele? Nós. Pensem bem. Pensem bem nisso. Quem é objetivamente responsável pelo maior crime contra a humanidade em curso no país? Nós. Professores, advogados, defensores, juízes, promotores, agentes penitenciários e policiais. Daqui a 100 anos, eu tenho certeza, nós vamos sentir muita vergonha de ter quase 700 mil, embora o CNJ esteja trabalhando com 750 mil pessoas presas. Né? A gente vai discutir a metodologia, o que vocês quiserem. Então, a gente nem sabe se é de 620 mil presos a 750 mil presos. O CNJ trabalha com 750 mil presos. Daqui a 100 anos, a gente vai sentir vergonha. E vamos nos perguntar, bom, talvez de maneira psicografada, mas como é que você viveu num tempo em que você enjaulava pessoas nessas condições e ia dormir à noite? Da mesma forma que alguém poderia perguntar a alguém durante a ordem escravocrata, como era possível você conviver com isso e não dizer nada? Diante desse drama carcerário, do imperativo ético que atua nele, tudo que vocês têm é o direito penal. Ponto de partida, o direito penal não é suficiente, mas é tudo que você tem. Como estão as petições de vocês? Vocês submeteriam as petições de vocês a um crivo de um professor universitário para avaliação qualitativa? Você faz o melhor trabalho que pode? Cada ato ali é um ato de resistência? Segundo ponto, cursos de formação e aperfeiçoamento contínuos. Né?
Eu não sei como, enfim, tem defensorias que nem escola constituída tem ainda. Eu começaria pela escola, porque se não tiver uma escola fazendo formação contínua, as pessoas se sentem abandonadas, né? E eu sei que isso é um problema em relação ao interior, e que sempre é necessário, enfim, mas eu acho que a associação, né, deveria pensar nisso. Olha, os defensores têm que estudar, tem que ter bolsa, tem que ter, sabe, dia livre, vocês têm que permitir que eles estudem, que vocês estudem, né? É horrível, não é? Porque o sujeito quer fazer um curso, mas não vamos dar licença. Vocês têm que priorizar isso, né? É só o que vocês têm. Terceiro ponto, o exercício estratégico de intervenções nos tribunais que impeçam a máquina de rodar. Eu tive com a Defensoria Pública de Goiás há cerca de um mês. E eu perguntei a eles, escute, quem faz sustentação oral no tribunal? E não tinha. Não, agora vamos escolher uma pessoa, já tem uma pessoa... Escutem, como é que é a pauta no tribunal? Tem lá 46 processos por dia. Os primeiros 3, 4 tem advogado, 2 ali tem vista, e os outros? Voto com o relator. E vai. Tem que ter alguém ali enchendo o saco. Vocês têm que colocar o cara mais chato entre vocês, e o que fale melhor, para ocupar aquela tribuna, um caso depois do outro, e fazer com que eles saiam de lá às 2 da manhã. Tem que doer neles condenar, tem que doer neles acusar, vocês têm que infernizar a vida deles, porque é só isso que vocês podem fazer. Então, peguem assim a pessoa mais antipática e ao mesmo tempo voluntarista e coloquem naquela tribuna, para ficar lá o dia inteiro fazendo sustentação oral, com 15 minutos completos a cada fato. Eu quero ver se em pouco tempo eles não mudam. O que o núcleo penitenciário fez na Defensoria Pública em São Paulo foi exemplar nesse sentido. Eles rigorosamente moralizaram os juízes que ousaram desafiá-los. Contem com a universidade para isso. Acho que é preciso poder atuar de maneira articulada nesse propósito. Pensar então maneiras estratégicas de jogar areia na engrenagem que moe carne preta e pobre, enfim, com ensino fundamental incompleto. Depois, adotar metodologias e nas teses institucionais baseadas em evidências. Vejam, nem sempre a articulação entre as teses institucionais e o que dá resultado constitui o centro, não é, da motivação das teses institucionais da Defensoria Pública. Eu acho que vocês têm, vamos lá, vocês não podem desperdiçar a experiência da prática de vocês. Quem recolhe essas informações? Quando um colega ganha um caso, vence uma tese, como que circulam essas teses? Como que vocês estão se ajudando no país para poder articular esses atos de resistência? Por exemplo, vejamos algo fundamental como a audiência de custódia. Como que os defensores compartilharam essas experiências? Como que vocês souberam o resultado concreto do aumento das liberdades concedidas em audiência de custódia, de acordo com a diferença dos estados e as imputações? Escutem, se vocês não fizeram isso, vocês desperdiçaram experiência histórica. Vocês têm que saber acumular esse conhecimento para utilizá-lo de maneira contra-hegemônica. Só é possível fazer isso institucionalmente. E aí é que eu vou falar de um ponto que talvez vocês também não gostem de ouvir, mas o fato é que eu gosto tanto da Defensoria, que se eu calasse isso, ia ser meio canalha da minha parte. Escutem isso. Resistam à tentação corporativista. Agora estou com vergonha de dizer isso, né? Vocês concordam comigo? Não é que não é bom ganhar um bom salário, mas o penduricalho, a coisa mesquinha, isso é vidraça, não pode ser pedra. Bom, não preciso dizer mais, né? É isso, certo? Não que vocês não mereçam, ninguém merece mais do que vocês, mas o absurdo disso é que vocês não vão superar essa tradição se vocês se inscreverem nela. Como é que pode um servidor público no Brasil fazer a categoria dos super ricos? Não é possível. Vocês sabem que
Mais de 80% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos de renda familiar. Quando a gente diz, mas não tem dinheiro, não dá dinheiro, não dá para... Escute, de verdade, vocês têm que ser a ponta de lança crítica desse processo. E para encerrar, eu acho que vocês têm que assumir a radicalidade da crítica para a denúncia da miséria penal e popularização das garantias que são individuais. Eu faço um elogio público aqui, principalmente ao trabalho que a Fundação Escola Superior da Defensoria do Rio de Janeiro faz. Esses trabalhos de popularização, né? Ah, vocês estão por aqui, Aquela série de imagens, né? Onde é que você acha que a gente tirou essa foto? Num campo de concentração? Esse tipo de trabalho, essa forma de exploração, não sei se vocês sabem disso, mas a classe trabalhadora para a qual vocês advogam, né? Que vocês patrocinam, ela é profundamente conservadora. Não caiam na ilusão de acreditar que a massa pauperizada do país é a vanguarda da moralidade. Não é. Eles são pessoas que têm vícios e comportamentos e expressões que podem ser autoritárias. Ser líder, e a Defensoria tem que ser um líder nesse processo de popularização das garantias individuais, significa mostrar um caminho. Lembrem que a ética pública não é a soma dos interesses privados, mas a renúncia concreta desses interesses em função de algo maior. Sejam esse algo maior e consigam, então, com atividades que não são exatamente típicas da Defensoria. Eu penso, por exemplo, produção de vídeos que mostrem para as pessoas o direito que ela tem diante de uma abordagem policial. Eu penso em material gráfico que possa dizer às mulheres como é que elas podem ter a possibilidade de realizar uma interrupção seletiva da gestação com segurança sem ter que depender da ordem de um juiz. Quer dizer, tem que ter maneiras de chegar às pessoas. Vejam, nós temos um problema de ridicularizar às vezes o outro lado, mas a caricatura deles pode ser a nossa também. Boa parte das pessoas que precisam da Defensoria Pública não conseguem estabelecer sequer um diálogo em relação à própria cidadania, porque acham que merecem aquilo, acham que é justo. Então, novamente, a escola entra aqui, né? A escola da Defensoria tem que estabelecer formas de denunciar a miséria penal, de maneira a mostrar formas concretas de reação, sem vulgarizar essa mensagem. Bom, essas eram as preocupações que eu queria compartilhar com vocês e dizer que, naquilo que eu puder, né, eu espero manter a Universidade de São Paulo aberta à Defensoria Pública e tento encorajar todos os colegas de todas as universidades públicas do país a viabilizar isso, né? Acho que, enfim, é quase como uma comemoração, uma celebração que implica um cuidado, né? A Defensoria Pública parece diante de uma encruzilhada. Ela é uma instituição que cresce e fica cada vez mais forte. Há um risco de pender para o lado errado. Talvez, se vocês voltarem a lembrar o que constitui a atividade do defensor, o que constitui essa vocação de defesa intransigente dos direitos, ainda para as pessoas que de verdade você pode supor que não mereçam, eu acho que a gente vai construir, né, novos vínculos de solidariedade entre duas áreas que não têm a valorização social que é destinada às outras, a universidade e a Defensoria Pública no país. Bom, eram essas considerações. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Maurício Dieter pela palestra, pelos ensinamentos. E para as considerações, ouviremos agora o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Dr. Edson Schmidt. Tarefa hercúlea e, ao mesmo tempo, de uma honra imensurável ocupar esse espaço, após a fala do Dr. Maurício Dieter, a quem eu quero me dirigir para dizer nada mais do que muito obrigado. Excelentíssimo presidente da ANADEP, colega Antônio Mafezoli, em seu nome saúdo os integrantes da mesa de encerramento do 13º CONADEP. Além do protocolar cumprimento, sempre reclamado em ocasiões como a presente, quero parabenizá-lo pela condução irretocável dos trabalhos do CONADEP que ora se encerra. E ao fazê-lo, eu naturalmente não posso deixar de esquecer
daqueles que vieram antes, daqueles que virão depois. Cumprimento, então, as gestões passadas, da ANADEP e da ADEPESC, e todos os seus integrantes. E aqui, eu não posso deixar de me furtar, de citar o nome do meu amigo João Jófilo Coutinho, que, em nome de Santa Catarina, se empenhou arduamente na missão de colaborar na organização do evento. Senhoras, senhores, dirijo-me agora a vocês, que formam a Defensoria Pública Brasileira, que desembarcou em Florianópolis, minha amada ilha de Santa Catarina, dias atrás. Foi vocês, cada um de vocês, que tornaram este evento inesquecível e responsável por tantas boas lembranças e também pelas saudades que já nos tomam. Eu olho daqui para cada um e cada uma e me sinto como nas palavras de Ferreira Goulart em Traduzir-se, porque uma parte de mim é saudade, é multidão, mas agora que vocês se vão, a outra parte é estranheza e solidão. Mas essa solidão será devidamente reparada em pouco tempo, pois estaremos todos juntos no Rio de Janeiro em 2019. Muito obrigado e até o Rio. E ouviremos agora o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Dr. Antônio Mafezoli. Bom, é só uma fala breve mesmo, só para declarar formalmente encerrado o Congresso, pedir desculpa ao professor e a vocês pela ausência do debate aqui, que a gente está com o horário em cima para fechar, porque a festa vai ser aqui, né, e a gente tem que fazer a montagem agora. Lembrando que na festa vai ser servido o jantar de hoje, e dizer, apesar disso, que o professor fica com a gente para a festa. Então, certamente a gente pode continuar debates nos corredores, não na festa, antes da festa, né? E depois relaxar lá. Obrigado a todas e a todos, obrigado às pessoas que colaboraram. Thaisa, João, Edson foram fundamentais. Cumprimentar os colegas, não falei depois disso, que apresentaram teses e práticas jurídicas também. É sensacional esse momento e a experiência que eles trouxeram. Era isso, boa noite e até daqui a pouco.